nós vamos começar falando, ouvindo o Fábio Porta, que está falando lá de Roma, né? Fez o esforço de ficar até meia-noite acordado para participar. Agradeço aí, Fábio. Agradeço pelo prefácio também, que enriqueceu o livro. Está lá na contracapa também um pedacinho do prefácio para quem quiser conferir. Lá na loja virtual tem uma parte. Então foi muita gentileza. O Fábio, que é um parlamentar italiano, né, na circunscrição da América do Sul, né? E está... Oi? Ex-parlamentar, neste momento com exercício. Sim. Então, obrigado, Fábio. E aí eu passo a palavra para você, para dizer um pouquinho aí, você que já disse um pouquinho no prefácio, mas conta para a gente aí mais da sua experiência com esse texto. Sim, obrigado, Alfredo. Aliás, parabéns à editora Cândida pela coragem e também a oportunidade de promover, não é, de editar este livro. Queria cumprimentar todos os amigos, as pessoas que vão falar, que vão participar deste painel, e saudar as pessoas que estão acompanhando neste momento esta bela apresentação. Eu fico realmente emocionado e agradecido ao Franco Patrignani pela oportunidade e pela honra também, se posso acrescentar, de ter participado em alguma maneira deste trabalho, porque, como eu escrevi no prefácio, não, para mim ler Democracia Necessária foi uma experiência, chamada de experiência existencial, porque um pouco me refleti nesta leitura. Com Franco, muitas coisas me unem, uma formação sociológica e uma militância sindical, os ideais políticos, a nossa contaminação entre Itália e Brasil, não, com as nossas famílias. Então, ler este livro foi um pouquinho ler também dentro de várias reflexões que foi fazendo ao longo destes anos, mas que o Franco colocou numa forma realmente muito oportuna, corajosa e necessária, como é o título do livro. Eu escrevi que neste momento, não, talvez mais que nunca, um livro sobre a democracia é necessário e atual. Lembrei, não, no meu prefácio, de um discurso que quase 100 anos atrás, na Itália, um sacerdote, um padre da minha cidade, inclusive, da Sicília, chamado Luigi Sturzo, que foi o fundador na Itália do Partito Popolare, ele fez um famoso discurso chamado Apelo aos Livres e Fortes. Naquele momento era um apelo para que os católicos, que por várias razões políticas, históricas, estavam no Brasil, se falaria em cima do muro, não? Um pouquinho fora da política, precisavam não ser chamados a colocar a cara, não, numa luta política. Então, o Luigi Sturzo, que era um padre também, um religioso, chamou os católicos a entrar na luta política, a ter coragem de participar, de sujar as mãos, não se poderia dizer, com a política. E o livro do Franco é um pouco um apelo a todas as pessoas de boa vontade a ter coragem, num momento que a política não é, dizemos, em cima, não, nas classificas de coisas queridas, não, de coisas apreciadas. O Franco, justamente por isso, convida todo mundo a entrar na política. Para quê? Porque somente quem faz política pode mudar as coisas, não? Tanto que o livro de Franco, na realidade, se poderia chamar Mudança, não? Porque a democracia é mudar as coisas.
democracia necessária é a mudança necessária, a mudança que todo mundo está querendo para este mundo. E o Franco faz uma reflexão muito interessante, um pouco sociológica, um pouco psicológica, histórica, e chamando a todo o ser humano a ser um ator de mudança. E ele justamente diz, para ser ator de mudança precisa uma disposição pessoal, mas segundo Franco essa disposição é de todo ser humano, e ao mesmo tempo precisa de espaços políticos, espaços apropriados, não? Aí que ele ilustra bem, pela própria também experiência pessoal, a possibilidade de fazer política através dos movimentos sociais, o movimento sindical, os partidos políticos, ou seja, todas aquelas organizações que permitam ao ser humano de fazer a política, como nós dizemos na Itália, com a P maiúscula, não? E num momento, não, em um contexto planetário onde a política é com a P minúscula, é uma política, é um politiquês, é uma briga contínua, é um histrionismo, escreve Franco, não, no próprio livro, não? É uma maneira de ser simpático, de ser atraente, mas não a maneira de resolver e mudar os problemas. É claro que lendo o livro também é fácil fazer analogia com a situação política do Brasil, até da mesma Itália, mas eu diria de vários países em geral, não, de uma situação mundial que nos preocupa a todos. Uma coisa importante que eu ressaltei no meu prefácio é assim, a determinação, quando Franco fala que a política não pode ser considerada uma opção facultativa. Não é uma coisa secundária, terciária, ou seja, não é uma opção que a pessoa pode desprestigiar. A política é obrigatória. Lá Franco me parece no livro muito determinado, não? Numa direção que eu chamei de reformismo progressista, ou seja, claramente me lembrou um pouco que foi o centro do discurso, claramente depois, não sei se ele leu o livro do Franco, acho que não, o novo secretário do Partido Democrático Italiano, não? Quando fiz o discurso, ele falou, nós temos que ser, como partido, radicais nos comportamentos, progressistas nos conteúdos e reformistas no método, não, na metodologia. Achei isso muito próximo ao que está escrito no livro do Franco, porque é um pouco isso, ou seja, Franco é um radical, porque é uma pessoa que tem um comportamento, uma atitude, uma história extremamente assim, radical na seriedade, não, na postura, na atitude. É progressista, sem dúvida, e é fácil ler-lo no próprio livro, não? Nas próprias ideias, nos ideais, nos valores, mas ele sabe que o reformismo, ou seja, precisa de um método paciente, e ele usa um pouco estas palavras, de participação, de capacidade de diálogo entre as pessoas, porque é somente esta maneira de ganhar. Outra pessoa que claramente quis colocar com o próprio discurso que fiz na Páscoa de 2020, no pleno da pandemia, que achei muito próxima a esta inspiração do Franco, é o discurso do Papa Francisco, quando fala ninguém se salva por si só. Não, porque no livro do Franco isso é muito forte, ou seja, a política é a forma de juntar as pessoas para resolver os problemas. Então é um apelo também à solidariedade, à participação, exatamente o contrário da política das fake news, da política da manipulação das redes sociais. E, enfim, eu
diria, assim, finalizo mais com uma provocação, talvez dando a ideia, pode ser para Franco, para o próximo livro. Ou seja, esta é a democracia necessária, e o Franco escreveu muito bem, mas talvez a democracia, este é o segundo livro, é necessária, mas não é suficiente, Franco. Por quê? Porque, assim, a minha avaliação, aqui tem todas as pessoas que conhecem a história, na história passada era muito fácil dividir a democracia da ditadura, não? Nós passamos pelo nazismo, fascismo, também o comunismo com as suas aberrações. Depois, nos anos 60, 70, na América do Sul, teve ditadura, teve golpe, regime militar, e a Itália também, com o próprio movimento sindical progressista, era ao lado da oposição a estas ditaduras. Hoje as coisas são um pouco menos claras, não? Hoje tem tudo camuflado. Falando da Turquia de Erdogan, da Rússia de Putin, a Venezuela de Maduro, sem falar do autoritarismo, do negacionismo, ou da nostalgia de ditadura que existe no Brasil hoje com Bolsonaro. Ou seja, estas são democracias ou são algumas coisas diferentes, não? Então, esta é a reflexão que nós temos que fazer, e por isso o livro de Franco é importante, porque ajuda a entender a democracia nos próprios valores básicos, e não somente na formalidade e na aparência. Eu termino aqui, porque já passei os meus 10 minutos, e fico um pouquinho acompanhando os meus amigos que vão falar depois, e vou sair depois de um pouco para cuidar aqui dos assuntos aleatórios da noite e da madrugada italiana. Um grande abraço e obrigado mais uma vez, Franco, e demais amigos. Obrigado, Fábio. Obrigado. Ótimo. Muito obrigado. O Franco, no final, ele vai comentar algumas coisas, né? Acho que está aguardando as falas, com muita curiosidade, talvez. Mas, como o Fábio vai sair, né, precisa sair pelas razões já apresentadas, você quer comentar alguma coisa, Franco? Já adiantar? Só um flash sobre o assunto da democracia que o Fábio tocou. Eu acho que foi uma solicitação muito oportuna. Talvez para nós é bastante claro o que significa a democracia real, efetiva. Uma democracia real, efetiva, não é só aquela que permite um voto por cada cabeça, mas é aquela que garante as condições para o desenvolvimento, a vida primeiro, a vida, e depois o desenvolvimento, a possibilidade de estudar, a possibilidade de morar, a possibilidade de ser pessoas dignas. Portanto, existem democracias formais, mas existem também possibilidades de democracias substanciais. Depois tem todo um outro discurso, mas que não podemos fazer agora, é de como hoje as ditaduras passam através do respeito da liberdade de cada um de consumir. Não, parece que não tem outra preocupação. Todo mundo pode fazer aquilo que quer, mas basta que consome. E nessa forma, cada um vira sendo um explorador de si mesmo. Esse é um outro discurso. Obrigado.